Texto da palavra de Deus, vamos todos ler juntos esses dois versículos preciosos do Salmo 121. Vamos lá, todo mundo junto, lendo. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Queridos irmãos, esta é uma declaração do salmista, no momento em que ele se sentia acuado por temores interiores e exteriores. Havia muito temores no coração dele. E este salmo é uma das provas de que vale a pena amar, adorar, reverenciar, se entregar ao Deus verdadeiro. Porque o salmista, mesmo diante desses temores interiores e exteriores, ele se sentindo numa situação de cerco, discernindo dificuldades enormes diante de si. Nós podemos ver isto nos textos, nos versículos antes dessa declaração, dos versos 7 e 8. Nós podemos ver que ele expressa sua declaração de desespero e, ao mesmo tempo, ele expressa uma declaração de total alívio. Olha lá o texto da palavra de Deus. Ele diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele responde o alívio: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Queridos irmãos, desde aquela época, como é nos dias de hoje, não dá para viver neste planeta sem ter um socorro vindo de algum lugar. A todo instante, todos os anos, talvez toda semana, talvez todos os dias, nós precisamos de alguém que venha nos socorrer. Precisamos de socorro, é essa a declaração dele. Convivemos com perigos de todos os lados. Convivemos numa sociedade perigosa, é perigoso existir. Por isso não existe um ser na face da terra que não necessite de um socorro, que não necessite de um alívio. E também existem os perigos espirituais que vêm pairando por aí, aonde os especialistas do comportamento humano dizem que o índice que tem crescido de pessoas em pânico, de pessoas com depressões de todos os tipos, depressões adquiridas, até depressões provindas geneticamente. Enfim, uma sociedade completamente em pânico. E os especialistas dizem que isso cresceria cada vez mais. São os perigos que estamos aí, de desordem interiores. Enfim, uma série de perigos. E o salmista, num tempo, numa época não muito diferente do que ocorre comigo, o que ocorre com você, o que ocorre conosco, o salmista ele faz uma opção por um socorro, um único socorro. O salmista declara, e preste atenção nisso, que o Deus a qual ele serve, que o Deus a qual ele adora, o Deus a qual ele tem a convicção que está sempre com ele, é o Deus que o socorre, é o Deus que é o Criador soberano do céu e da terra, que tem o controle de tudo. E ele declara que esse Deus é um Deus que cuida, que é um Deus sempre atento, porque ele diz que esse Deus ele não dorme, não dormita, nem dormirá, nem dormitará, ó guarda de Israel, não dorme o guarda de Israel. Ele não vacila, ele chega na hora certa.
é um Deus atento. Também ele diz que esse Deus é um Deus que é sombra, é um Deus sempre próximo. Todos nós temos a nossa sombra nunca nos deixa. Embora podemos estar num lugar cheio de luz, a tua sombra está ali. Ele está dizendo que Deus é isso, não tem como fugir da proteção de Deus. Deus é um Deus sempre próximo, é um Deus que traz refrigério, é um Deus que é luz, é um Deus que controla tudo, controla o cosmos, controla tudo. Não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ele também prossegue dizendo que existem departamentos e propósitos humanos pelas quais esse Deus, que é o Deus que socorre, que é o Deus que guarda, como sendo um Deus pessoal, ele quer intervir para o bem daquele que confia nele, daquele que o ama, daquele que o tem como um único objeto de fé, como única referência, como o único a qual se relaciona. São cuidados divinos evidenciados na palavra de Deus, das quais nós podemos destacar, segundo os versos que nós lemos, 3 desses cuidados divinos que ele declara aqui, que ele faz essa declaração. Primeiro, cuidado divino, ele nos preserva de todo o mal. Ele nos preserva. O mal, na visão do salmista, está relacionado com as ameaças que ele estava recebendo todo dia. E isso o incomodava e o direcionava ao desespero. A declaração que ele faz é de que Deus o guardaria de todo o mal. Veja comigo o texto: o Senhor te guardará de todo o mal. Agora preste atenção no que eu vou dizer, que é muito importante. Ele não está dizendo, não é te livrar do dia mau. O dia mau virá. Quando estivermos neste mundo, haverá o dia mau. A questão é que no dia mau você pode contar com a força de Deus, com o consolo de Deus, com a presença de Deus constante, com a paz de Deus constante. O dia mau virá, faz parte. Mas o mal aqui dito está relacionado àquilo que vem de fora para dentro. Isto porque em meio a muitas tribulações e crise, vendo nossa fragilidade, o inimigo tentará semear o mal em nosso coração. Mas a confiança em Deus faz com que esse mal que o inimigo quer semear em nós, venha se dissipar. Essa foi a declaração de Moisés no Salmo 91, versículo 9 a 10, aonde ele diz: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. E o que Moisés estava declarando aqui, é que quando se confessa em fé o que Deus é, o significado é isso: proteção, nem o mal, praga nenhuma. Nenhum ataque do maligno, do diabo, poderá lhe atingir, porque ele te livrará de todo o mal. O mal aqui referido tem a ver com opressões que o diabo quer impor, como sentimentos de derrota, incredulidade, desânimo, pânico. Um exemplo é o sentimento de morte, que está relacionado ao desejo ardente de morrer. Esse é o mal que Deus livra. Outro exemplo são as ameaças acusadoras, querendo nos atingir o nosso interior, querendo promover em nós culpa, remorso, bem como sensação de desprezo. Este mal também está relacionado a uma ameaça espiritual relacionada à feitiçaria. Quantas pessoas têm medo desse negócio de macumba, de feitiçaria, de feiticeiros, que existe, de fato existe, o mal existe, o diabo existe. Mas o que o salmista está declarando aqui, que ele te livrará de todo o mal. Não tem macumba que pega no filho de Deus. Não existe esse negócio de maldição daqui, maldição dali. Só existe a bênção de Deus no coração daquele que declara: ele é o meu socorro.
A Bíblia está dizendo, e graças a Deus por isso, que é Ele que te protegerá de todo mal, desse mal que vimos aqui. Inclusive na própria oração de Jesus, que Ele ensinou, na oração do Pai Nosso, Jesus ele declarou, livrai-nos do mal. Ele estava se referindo aqui ao maligno. Tem até a versão NVI espanhola, que ali ela pega o significado desse termo, livrai-nos do maligno. Porque o maligno, ele procura, ele tenta semear no coração das pessoas este mal, sentimento de derrota. E João, o discípulo amado, ele declarou que aqueles que são de Deus, o diabo não toca. Paulo declarou, o que está registrado em Romanos capítulo 8, versículo 31, e você precisa crer nisso, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, se Deus é por nós, presta na palavra aqui, quem? Se Deus é por você, quem será contra nós? Se Ele é por nós. E aí o apóstolo Paulo prossegue que, portanto, ele declara que nada iria separá-lo do amor de Deus, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem porvir, nem nenhum tipo de tribulação que viria, nem o mal chegaria. Por quê? Porque Deus estaria com ele. Diante disso é preciso, meu irmão e minha irmã, é preciso viver em fé, dia a dia declarando, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Dia a dia declarando, nem o mal, Ele preservará de todo o mal. Dia a dia declarando esta verdade, que o Senhor é a nossa luz, por isso eu não temerei, não vou temer, eu vou viver a vida nessa entoada, em fé, sabendo que eu sirvo a um Deus que é o meu socorro, que eu posso recorrer a Ele. Essa é a declaração do salmista, esse é o cuidado de Deus, Ele te livra, Ele te livra de todo o mal, Ele lhe preserva de todo o mal. Segundo, o segundo cuidado divino, é que Ele cuida da nossa alma, Ele cuida da nossa alma. Podemos ver essas verdades implícitas na declaração do salmista no verso 7, que diz que o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Aqui, quando o salmista fala da alma, ele está se referindo à vida, ele está se referindo a essa caminhada da nossa vivência aqui na nossa existência. Ele está falando da nossa trajetória, conforme nós vamos vivendo ano após ano. O Senhor te guardará a tua alma, é a sua vivência. Existem muitos males à vida, mas aqui está dizendo que Ele te guardará, por isso Ele nos guarda. Agora, qual é essa proteção? Do que Ele nos protege? Em primeiro lugar, Ele nos protege a nossa alma da maledicência. Deus, Ele protege a sua vida para que a tua mente não possa se encher de todos os tipos de maldade. É uma proteção de Deus. Porque uma mente cheia de maledicência, ela vai se tornar amarga. Ele nos cerca a nossa alma para que nós não venhamos se amargurar. Por isso que Deus, Ele nos impõe limites. Por isso que Deus, Ele nos disciplina. Por isso que Deus, uma das respostas dele é não para nós. Por isso que Deus, Ele nos coloca em tratamento, às vezes no deserto. É por isso que Deus, Ele vai mexendo com cada parte do nosso ser, discernindo, sondando-nos, para que a maledicência não possa tomar conta. Judas, ele escreveu, no capítulo 1, versículo 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ele nos protege para que a nossa mente não venha nos encher. Por isso que Deus, Ele vai cada vez mais nos podando, vai tratando da gente.
A gente não entende o tratamento de Deus, mas Ele vai tratando para que a nossa mente não se encha dessa maldade. Ele vai nos conduzindo a perdoar, a liberar perdão, a não ficar rancoroso, a não se entregar à ira, a acertar tudo. Antes, como disse lá o apóstolo Paulo, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, trate, não fica guardando isso. E recentemente, os psicanalistas chegaram aí à conclusão de que aqueles que exercem isso, que trata dos seus problemas, principalmente relacionados a marido e mulher, pais e filhos, que vão dormir, que antes de dormir trata aquilo que precisa ser tratado, que não vão dormir com peso na consciência, que não vão dormir ali sem perdoar um ao outro, sem tratar um assunto ao outro, são pessoas que vão ser mentalmente sadios. Algo que a Bíblia já dizia há muito tempo, vieram descobrir hoje. Mas a palavra de Deus já dizia sobre isso. Então, a proteção de Deus é isso, são as orientações que Deus dá para que a nossa vida não se enche de maledicência. Segundo, Ele protege a nossa alma da aflição interior, do desespero interior. Por isso o salmista declara: em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. A paz é o que o ser humano mais precisa. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo ele declarou que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus. Deus, Ele nos protege desse tipo, Ele traz dessa aflição interior. Ele traz essa paz. Paz é que todo ser humano precisa, todo homem, toda mulher precisa. Estava hoje à tarde conversando com um rapaz, ele estava dizendo: olha, eu acho incrível, porque as coisas estão desabando à minha volta, mas eu sinto paz no coração. Eu sinto paz. Eu sinto paz. Essa é uma das consequências das virtudes das bênçãos quando a vida está no altar de Deus, quando Deus é o centro. Terceiro, Ele protege a nossa alma da perdição eterna. Irmãos, Ele nos salva do inferno. Ele nos salva do inferno. Olha, o inferno existe, tá? O inferno existe. Você não precisa saber muita coisa do inferno e nem muito sobre o diabo. É só saber que o diabo é diabo e o inferno é inferno. Você precisa saber mais é de Deus. É do céu, é do que Ele foi preparar para nós. É de ter comunhão com Ele, mas o inferno existe. Diante disso é preciso viver a vida com responsabilidade, equilíbrio, disciplinando a mente, dando razão a Deus em tudo. Dar razão a Deus é tudo, em tudo é obedecê-lo. É simples assim. É dessa forma, é dessa maneira, esse é o caminho. Não existe outro caminho, não existe outra forma. O cuidado de Deus da nossa alma tem a ver com isto. Disciplinando a nossa mente, dando razão a Deus em tudo. Uma conversão constante, renovação da mente, mudança de mente constante, para que se tenha um culto racional diante de Deus. E assim Deus vai cuidando da nossa alma. Deus, Ele nos cuida, nos preserva de todo mal. Ele cuida da nossa alma. Ele cuida da nossa alma e, em terceiro lugar, Ele zela pelos nossos planos. Ele zela pelos nossos planos. Quando estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Ele cuida dos nossos planos e sonhos. Ele declara no verso 8: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Entrada e saída tem a ver com investimento, tem a ver com investimento. Este termo era usado numa linguagem militar. Ali, na época do rei Davi, era muito usado, utilizado por eles. Quando se ia para uma batalha, entrada e saída, era bem sucedido.
Era a forma como eles cantavam, o exército cantava. Entrada e saída. Deus guardará a entrada e a saída. Conquistas, fronteiras, novos sonhos. Ele guardará a tua entrada, os seus planos. Conquistas, fronteiras, novos sonhos, que cabe lembrar daqui da promessa que Deus fez a Josué, lá no capítulo 1, versículo 8 de Josué. Quando Deus chega para ele, ele diz: olha, não cesse de falar deste livro, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Ele diz: então farás prosperar o teu caminho. E Deus diz para ele: serás bem sucedido. Mas será bem sucedido quando? Quando estiver ali, de acordo com os padrões divinos, com os padrões de Deus. Por isso que Ele zela pelos nossos planos. Quando somos íntimos de Deus, Ele zela. Nós podemos confiar. Ele cuida. Por isso coloque seus planos e sonhos nas mãos de Deus, e Ele guardará a tua entrada e saída. Ele lhe dará sabedoria, inteligência, discernimento em tempos difíceis. Em momentos de incerteza, Ele será a direção. Agora eu quero chamar a sua atenção para as seguintes verdades aqui. Ser bem-sucedido não tem a ver com riquezas materiais, e sim ter o suficiente para ajudar o próximo. Isso é ser bem-sucedido. A pessoa, ela pode até ali prosperar no sentido de bens materiais, uma coisa ou outra, que é esforço do trabalho dela, do zelo dela, da maneira que ela administra. Que eu creio que Deus abençoa também. Mas ser bem-sucedido é ao ponto de você ajudar o próximo. Ser bem-sucedido, como diz o texto, não tem a ver em você ser uma celebridade, mas sim em você ser uma pessoa cheia de esperança. Bem-sucedido na palavra de Deus é como disse o profeta Abacuque na sua declaração, no capítulo 3, versículos 17 a 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ele diz: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Isso é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido não tem a ver em reconhecimento humano, mas sim em ser convicto da salvação eterna. É ser convicto que existe um lugar em Deus, e que você faz parte, que seu nome está escrito no livro da vida, como o próprio Jesus disse: olha, eu vou preparar lugar para você. E aí o apóstolo Paulo faz essa declaração em Filipenses 3, versículo 20 a 21, dizendo: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, Deus cuidará da nossa entrada e saída de acordo com a vontade dEle. Diante disto, é preciso ter constante confiança no poder soberano de Deus, tirando lições preciosas de cada luta, até mesmo daquilo que podemos chamar de fracasso. É ver na negatividade da vida o poder revigorador de Deus, e tudo isso em submissão a Ele. Como diz Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E até mesmo naquilo que o mundo, ou que você possa chamar, o que outros possam chamar de fracasso, Deus está lhe ensinando algo. Aquilo que parece ser uma grande tragédia, Deus está construindo algo. É ver, enxergar desta forma. O apóstolo Pedro disse: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Humilhando-se na mão de Deus. Eis a razão, porque você pode investir toda a sua vida em Deus. Eis a razão porque você pode investir toda a sua vida em Deus, porque Ele nunca dorme.
Aos seus amados, enquanto dormem, Ele dá. Coloque sua fé neste Deus. Comprometa-se com Ele. Submeta-se confiando nele. E desfrute dos cuidados divinos que começa aqui agora. E se consumirá na eternidade. Olhando, sempre olhando, meu irmão e minha irmã, guarde isso, sempre olhando para a direção certa. E também com o sentimento certo. Como Ele fez. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele me guardará, agora e sempre. Agora e sempre. Ele me guardará. Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque é maravilhoso te servir. É maravilhoso caminhar contigo. Saber, Senhor Deus, que no deserto o Senhor é o Deus que provê para nós, Pai. Que em qualquer momento da escuridão o Senhor é a nossa luz. E saber que o Senhor é o nosso socorro. Que quando a alma se sente aflita, o Senhor vem nos consolar. Pai, o Senhor conhece cada vida que está aqui. A mensagem que o Senhor construiu está cumprindo o seu propósito. Porque eu creio que aquele que chegou aqui está voltando para casa transformado, em nome de Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá.